Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, excepcionalmente, apenas aqui pelo Instagram. Daqui a pouco tá chegando uma galera aí. Possivelmente também você está assistindo este vídeo pelo YouTube. Ah, nós sempre estamos no Zoom, no Instagram e depois vai para o YouTube. Hoje, infelizmente, o pessoal do Zoom aí terá que migrar aqui para o Instagram. Todo mundo para cá, hoje. E óbvio, quem está aí acostumado com o YouTube vai poder assistir do mesmo jeito. Bom, vamos lá. Começar a nossa brincadeira aqui. Olá, grande Jonas. Para que missa, né? Para que culto? Já tava falando aqui, a galera tá entrando, tô esperando todo mundo entrar aí pra gente começar. Exatamente 5 horas aqui. Hoje nós não teremos no Zoom, porque estou sem computador, então nós teremos apenas, por isso que no WhatsApp da turma aí só chegou o link do Instagram. Tá joia? A gente está só pelo Instagram hoje. Que bom que vocês já estão aí, que a gente pode começar o nosso papo. Hoje tem futebol também rolando, né? Então a gente tem uma concorrência aí, acho que começou faz uma meia hora. Mas esse é o de menos. Não, correu ligar o Note, por quê? Por causa do futebol? Não, hoje não tem o Zoom. Vamos lá. Pessoal, sempre a gente começa aqui falando da expectativa do que é que a gente está fazendo aqui. Então, reflexão e espiritualidade hoje surgiu desse momento de pandemia, onde todos isolados e a gente queria continuar um bate-papo sobre a Bíblia, sobre espiritualidade, sobre a aproximação de Deus, de ouvir a voz de Deus. Então, a gente acabou migrando para as redes virtuais, né, sociais, e é isso que a gente faz aqui, então, aos sábados. Deixa eu fazer uma propaganda para você aqui de dois livrinhos que eu acho que tem a ver para o nosso momento. O primeiro livro, todo mundo tem falado que a hora que eu mostro o livro tá ao contrário, é porque é a câmera frontal e não tem como fazer de outra forma. Mas olha, o livro é Simplifique, do Bill Hybels. Um livro muito legal. 10 práticas para pôr a alma em ordem. Super ocupado, exausto, sobrecarregado, a sua vida não se simplificará sozinha. Você precisa agir, você precisa mudar. É um livro muito legal, tem o seu pragmatismo, né, de característico aí do norte-americano, mas é um livro bem prático, cara, bem legal de ler, e de colocar em prática. E ele fala sobre práticas da disciplina espiritual na atualidade, óbvio, concorrendo aí com essa loucura que é a nossa vida de sai de um lado, vai para o outro, corre, faz duas, três coisas ao mesmo tempo, multitarefa e etc. Um outro livrinho muito bom também e que fala sobre princípios, e eu gosto muito dele, porque antes de ter lido esse livro, na minha cabeça,
quando perguntavam para mim sobre o reino de Deus, eu sempre tentava trazer 5 palavras para explicar o reino de Deus, né? Eu falava sobre transformação, sobre comunhão, serviço, servidão, mordomia, né? Geralmente usava esses sinônimos, essas palavras. Ah, exemplo, né? De Jesus e o reencontro com Jesus. E esse livro traz mais ou menos uma divisão parecida, só que melhorada, né? Que o Ricardo Agreste trouxe de uma forma super fácil de ler, baseado no Evangelho de João. Se você puder aí ter também, comprar e ler no momento adequado, A Jornada, a saga de homens e mulheres guiados à eternidade. A Jornada. Livro muito básico, muito gostoso de ler, de fácil leitura. Vale a pena. Se você puder encontrar aí, é da Z3. Se você conseguir comprar, aproveite. Tá joia? Bom, nós estamos aí no dia 8 de agosto, sabadão, para falar sobre mudando a história, que a gente está falando sobre essa temática, né? Baseada nos evangelhos. A semana passada nós falamos sobre João, no capítulo 1, fazendo um paralelo lá com Gênesis. E hoje não foge muito, porque nós vamos falar de Marcos, capítulo 1, que também tem uma ligação com Gênesis, a gente vai ver aí na nossa leitura. Se você recebeu o material, se não, tem aqui nos nossos stories, no nosso Instagram, você consegue também pegar lá a imagem com o texto, as perguntas pra gente aqui, tá joia? Então vamos lá. Olha só a leitura que simples e aonde que ela vai chegar pra gente. E daí eu espero que a sua participação, que você mande a sua pergunta, que você faça as suas considerações aí, ok? Marcos capítulo 1, do versículo 9 a 13, diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Quem é João? João é aquele mesmo cara lá que a gente já falou na semana passada. João é primo de Jesus Cristo, também conhecido como João Batista. E o que tem João? João já vinha... ele é anunciado no Velho Testamento, os profetas falam de alguém que antecede o Messias, e é por isso que esse cara aparece, e é tão importante que ele apareça nos evangelhos. Ele também acaba tendo vamos dizer assim, um ministério messiânico, acaba arrastando também pessoas consigo, e ele se torna uma figura muito importante, não só no cristianismo, mas ali para o judaísmo da época. E ele acaba tendo seguidores que depois acabam alguns migrando para o cristianismo, entendendo a mensagem de João e passando a seguir Jesus. Inclusive alguns dos discípulos de Jesus foram discípulos de João. E João já vinha, só que com um discurso dizendo assim: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. E a partir desse momento, entrava-se então no batismo, que não foi criação de João, era um costume já, inclusive essênios faziam alguns rituais de purificação, os próprios judeus também. E agora então estão ali nas águas do Jordão, João Batista ali no deserto, acabava pregando e batizando pessoas ali. Então, a gente, óbvio, pode ter um pouquinho dessa de quem é João, aprendendo o que está rolando. E Jesus foi lá
para participar disso também. E talvez isso cause um pouco de confusão para a gente, né? Mas por que Jesus foi batizado? Arrependeu-se de pecados? Jesus precisava ser batizado? Fica essa pergunta, né? Vamos continuar, depois a gente conversa mais. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vamos pausar aqui um pouquinho. Lá no Gênesis, ele começa dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui, descendo, essa palavra no grego também lembra o Espírito descendo sobre Jesus como pomba. Poderia ter sido a mesma tradução, pairando sobre. Assim como Jesus, Jesus não, perdão, olhando ali a cena, Jesus está na água e o Espírito de Deus paira sobre, fazendo uma relação aí do princípio. E o Evangelho de Marcos começa exatamente dizendo assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele vai se preocupar em mostrar Jesus como o Filho de Deus. E é interessante esses dois versículos, porque quando, além do Espírito ali sobre Jesus, trazendo toda essa ênfase da criação, essa imagem da criação, o Espírito que paira sobre as águas e tal, e vem uma voz do céu. O texto não fala quem é essa voz, deduz-se que essa voz do céu só pode ser do papai do céu. E essa voz vem assim: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, ou eu tenho prazer, ou eu me comprazo. Essa é uma mensagem direta para Jesus. Tu. Jesus, me parece que esse testemunho de Deus falando com Jesus era importante para ele. Ele precisava absorver isso, né? Fazendo exatamente uma contrarresposta para aquela pergunta assim: Jesus precisava ser batizado? Não. Precisava haver esse testemunho. Tu és meu filho amado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito levou, empurrou, carregou Jesus para um deserto. Isso é, para um lugar mais deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Poxa, aí, né, lendo e já tentando responder as perguntas, o que de certa maneira, que me incomoda ao ler esse texto, né? Como assim? O Espírito leva Jesus para um lugar mais deserto, sozinho, solitário, essa ideia de deserto aqui, com os perigos do deserto, os animais selvagens e sei lá mais o que ali do lado, a fome, né? Sem recursos, para ser tentado. E sempre que aparece na Bíblia o número 40 sempre tem a ver com a parousia, com a apresentação de Deus em favor do homem, vamos dizer assim. Então, esses 40 dias sendo tentado pelo mal, Jesus tendo um encontro com o mal, olha que loucura, né? Por que ele precisava passar por isso? Porque Jesus é homem. Ele é o Deus homem, o Filho de Deus, homem verdadeiro. E como eu e você também nos encontramos diariamente, não só com o mal que habita em nós, né, mas com o mal ao redor de nós, Jesus também precisava passar por isso. Ele precisava ter esse encontro, ele precisava saber o que um homem sente diante das tentações. E o texto termina então dizendo que ele estava ali, sem ninguém ao redor, a não ser animais selvagens e os anjos que lhe serviam.
para dizer que os anjos estavam o protegendo. Então, Jesus é batizado aqui nesse texto, sim. Até rolou lá a pergunta do Jonas no Instagram. Era para a gente seguir o exemplo? Era humildade? Aproximá-lo da humanidade para validar a proposta de João? Sim, tudo isso. Principalmente o seguinte, João batiza e essas pessoas, elas não são purificadas porque elas são batizadas. Elas agora, elas passam por um ritual do batismo e elas pertencem a um povo purificado, a pessoas purificadas. O que Jesus está fazendo é validando exatamente esse carimbo, vamos dizer assim, esse rótulo. Olha, passar pelo batismo é pertencer. Pertencer a esse grupo de pessoas que são amadas por Deus, são agraciadas por Deus e que até mesmo diante do mal, Deus está com eles. Deus está, as criaturas de Deus o estão servindo. Olha que legal. Óbvio que algumas pessoas já tentaram fazer algumas, como é que fala? Interpretações aqui diferenciadas. É porque Jesus ia carregar os pecados da humanidade, então precisou ser batizado. Cara, batismo não salva de ninguém e o texto está exatamente trazendo isso. Batismo, marca de pertencimento. Batismo, pertencemos a esse grupo de pessoas amadas por Deus e que, mesmo diante do mal, das dificuldades, continuam sendo amadas, continuam tendo a certeza de que são filhos amados de Deus e são cuidados por Deus. Que mais? Satanás aqui poderia ter sido traduzido por adversário, que é isso que ele é. Mas a ideia é mostrar o mal, que Jesus esteve diante da tentação de fazer aquilo que não devia. Essa que é a ideia. E mesmo assim, manteve-se no seu papel, não só porque ele é Messias, mas porque como homem exemplar, mostrar para nós que é possível resistir a tentações. Qual é a lição que a gente tira daqui, então, a segunda pergunta aí, né? Que nós somos amados por Deus. Você tem essa certeza? Você tem algum tipo de desconfiança quanto ao amor de Deus por você? Porque essa voz de Deus dizendo tu és, que era para Jesus aqui, nós precisamos também aprender a ouvi-la no nosso dia a dia, nos nossos momentos, na nossa caminhada, nas coisas simples da nossa caminhada, nas amizades a gente precisa ver Deus agindo para abençoar tanto um quanto o outro. A gente precisa aprender a ver Deus agindo no nosso dia a dia com o seu amor, dizendo para nós, testemunhando a nós, tu és o meu filho amado. Mas também eu tiro desse texto, já que Jesus, o homem sem pecado, passa pelo batismo para dizer eu pertenço a esse grupo, né? É válido pertencer a esse grupo. Eu também devo, uma vez arrependido, uma vez ou pelo menos consciente dos meus pecados, me arrepender deles, fugir deles. Né? Essa é a marca de pertencer à família de Deus, aos filhos amados de Deus. E então ser batizado, pertencer a uma comunidade, é um convite para mim e para você. Né? Mas não é esse o passaporte da alegria. Não é esse o ser batizado que me dá o passaporte para o reino dos céus. Não. O que me dá, se existe esse passaporte, é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A salvação não depende de mim, depende dele. Depende de Cristo. Depende de eu crer que Cristo Jesus
me amou de tal maneira que entregou a sua vida por mim. Agora, resistir ao pecado, dominar o pecado, fugir do pecado, do mal que está ao meu redor, não deixar-me ser contaminado pelo mal que está ao meu redor, essa é uma responsabilidade minha, cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo sobre mim, né? Batizado. Isso é a ideia de batizado, estar cheio do Espírito, né? É ser nova criatura em Cristo, cheio do Espírito Santo. Aí sim, nós podemos falar sobre responsabilidade diante da salvação, ok? Arrependido, salvo, então agora eu fujo disso. O que eu aprendo também é que o mal, pertencer ao reino de Deus, pertencer a Cristo Jesus, não cria em nós um colete ou um campo de força jogando o mal ou qualquer coisa ruim para longe das nossas vidas. Não. Me faz entender que o mal também, assim como tentou a Cristo, tocou a Cristo, também vai me tocar. O que cabe, o que a gente precisa entender é que a gente não precisa se render a ele. É isso que esse texto me traz de lição. Não preciso me render ao mal. Mas ele estará por perto, o pecado estará ao redor. Por último, o que eu preciso então fazer, o que eu preciso colocar em prática, então a terceira pergunta aí, primeiro, arrependimento. Pertencer é saber se arrepender. Se arrepender não é só o simples fato de, nossa, errei, fiquei mal por causa disso. Deixa passar, o tempo vai apagar isso. Não, arrependimento é, fiquei mal, posso até não chorar por isso, né? Não cair por aí passando mal por conta da consciência do erro que cometi, mas desejar não mais realizá-lo. Isso é arrependimento, é mudança de direção. E essa é a marca do pertencimento, aquele que não é só dominado, mas também não deseja mais cair nesse mal, nesse erro, nesse pecado. Isso é arrependimento. É isso que a gente precisa aprender a colocar em prática. Mas o texto não está falando de arrependimento, Marco. Estava dando um gancho aqui para a gente entender, ou que a gente deve praticar é que nós estaremos sempre diante do mal. Nós não precisamos ceder. De maneira alguma, é isso que o texto está falando. Nós não precisamos ceder a esse mal. No entanto, a gente precisa ter tranquilidade, segundo esse texto. Aqui está falando de Jesus, o cara que não teve pecado. Mas o texto vem ressoar para mim e para você que se nós cairmos no mal, mesmo assim Deus nos ama. E a gente precisa fugir disso, se arrepender, levantar, pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, fortalece-me para que eu não caia mais nisso, para que isso não mais me domine. Esse que é o lance, é aí que mora o nosso ensino. Então esse texto está me convidando a graciosamente olhar. E se eu errei, levantar, pedir perdão a Deus e fugir de todas as formas para que eu não faça de novo. E daí então buscar em Deus, buscar em Jesus, buscar na presença do Espírito forças para vencer o mal. Força para manter a linha, para manter-se no caminho. Lembrando que manter-se salvo é uma questão de Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que todo aquele que nele crê tenha certeza da salvação. Tenha certeza de que somos salvos em Cristo Jesus e e essa certeza diz que nós aqui somos falhos, somos pecadores, e se acontecer, a gente precisa ter a certeza que Deus nos chamou porque nos ama e que nós podemos retomar a história sem perder nada,
retomar a história e continuar a nossa caminhada na direção de cada vez mais estar cheio de Cristo, mudando a história e de maneira alguma perdendo algo, apenas ganhando, né? Então daí, lá no Instagram, o Jonas colocou essa questão do batismo, né? Pô, Jesus se rendeu ao batismo de João para validar isso? Sim, que nem eu estava comentando. Mas uma coisa que ele colocou, né, é para se aproximar da humanidade, também para validar, para aproximar, para dizer que todos nós deveríamos passar por esse, não pelo ritual só, né, mas pelo sentido que tem a doutrina, né, o ato do batismo. Mas, opa, e para a gente poder entender que esse momento de Jesus foi para validar esse pertencimento a esse grupo de filhos amados, né, de Deus. Outra coisa que ele colocou lá foi assim: como entender e lidar com a tentação. Primeiro, lidar com a tentação é fugir, né? Não existe outra maneira. Como a gente vai ter sabedoria para fugir, para resistir, né? Que se não me engano é a segunda pergunta. É mais ou menos isso, né? Como usar esse momento para se aproximar de Deus e não se revoltar. Primeiro que Deus não tenta ninguém, tá? A palavra tentação aqui também poderia ter sido traduzida por provação ou aperfeiçoamento. Então, o que o Espírito faz, que é o que... Pô, mas o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto? O que ele fez foi pegar o Deus homem, levá-lo diante do mal para ele, nessa provação, nesse movimento, nesse encontro com a tentação, com o mal, ele melhorasse, ele crescesse, ele amadurecesse, ele se desenvolvesse. E Jesus, ao encarnar como homem, também veio com, entre aspas, todas as nossas limitações de aprendizado, de experimentos, né? Experimentar, tal. A diferença é que ele em nenhum momento precisou pecar para diferenciar o bem e o mal, né? Diferente de nós. Então, agora como entender a tentação. Primeiro que nós somos tentados pelas nossas limitações, né? Por aquilo que nós estamos enraizados no mal, no pecado. Nós não somos tentados porque Deus quer nos castigar ou usar, né, mal aqui a tradução, quer nos provar. Então assim ele vai fazer-nos crescer, amadurecer diante do mal. Não, nós seremos tentados a roubar porque nós temos já isso enraizado em nós de alguma maneira. De alguma forma foi aprendido, né? Porque isso faz parte da nossa essência pecaminosa. E assim com todas as outras questões, né, de pecado, de prática de pecado. Eu não sei se era só isso, mas se o Jonas estiver aí, ele pode melhorar aí e mandar alguma coisa pra gente. E você também, manda pra nós aí a sua pergunta, o seu questionamento, o seu entendimento, pra gente poder dialogar mais aqui, tá bom? Senão vai ficar um monólogo e daí fica muito chato, né? Como usar esse momento para se aproximar de Deus? Entender que assim, se aproximar de Deus nas tentações, não usar, né? Eu acho que essa foi a pergunta. A gente precisa olhar para isso que nós estamos sendo tentados, entendendo que isso a gente
isso é pecado, né? Porque comer um bombom é uma tentação, mas não é pecado, né? Ok? Agora, detonar a minha saúde comendo bombom, isso é pecado, né? A gente precisa fazer essa relação. No entanto, se aquilo que eu estou sendo tentado é realmente a raiz que me leva ao pecado, ao afastar-me de Deus, cara, é claro que eu posso usar isso para fazer justamente aquilo que Deus nos convida a fazer, a nos aproximarmos dele. E é essa a ideia, reconhecendo que estamos diante daquilo que nos afasta do Senhor, o que a gente precisa fazer? Correr na direção dele, né? Mergulhar ainda mais na mentoria, nas orações, no estudo da palavra. É isso que a gente tem que fazer para esse momento a gente se fortalecer e se aproximar de Deus. Como não se revoltar? Lembrar que Deus não tenta ninguém. Nós que somos tentados porque estamos diante daquilo que nos atrai. Aí a Ana mandou aqui, a tentação está relacionada às nossas fraquezas. Se a gente for poetizar que fraqueza tem a ver com, por exemplo, essa é a minha maneira de, por exemplo, roubar é a minha fraqueza, ok. Ou melhor, cobiçar o que é o do outro, né? É mais fácil eu ter sem precisar me desgastar, é só eu furtar do outro, né? Tomar para mim. Ok, se a gente está pensando nisso, sim, a tentação está relacionada às nossas fraquezas dessa maneira, Ana. Mas geralmente ela está relacionada à nossa fraqueza no sentido de, sim, o que é esse pecado para mim? Por que eu sou tentado por ele? Muitas vezes relacionado, né? As tentações estão relacionadas ao nosso, aquilo que nos falta. Então, para eu ser, como é que diz? Aceito pelo ciclano, então eu preciso me render aquilo que me afasta de Deus, por exemplo, para ele me aceitar. Então, entendeu? Nesse sentido, as tentações estão relacionadas às nossas fraquezas, sim. Tá? E daí não tem. A gente precisa daí reconhecer o que é isso. Então, assim, o meu problema é a aceitação. Só que eu não preciso ser aceito pelo outro, né? Óbvio que eu preciso do outro, mas eu não preciso ser aceito por outro, porque eu já fui aceito por Cristo Jesus, eu já sou amado por Ele. E isso precisa tomar meu coração, minha mente, para que eu entenda que o que eu preciso do cuidado, da presença do outro é para completar esse amor de Cristo em mim. Mas eu não preciso fazer nada para agradá-lo, para agradar o outro, para ser aceito por ele, né? Eu prefiro ser aceito por Cristo. E então o que eu preciso fazer é não fazer nada para desagradá-lo, né? Para ofendê-lo. Pelo contrário. A pergunta era como não se revoltar com quem está tentando e usar esse momento para se aproximar de Deus no sentido ajuda para si e para o tentador. Não sei se foi claro. Se eu viajei, então a ideia é assim: existe alguém provocando a mim, está trazendo algo para que eu então caia na tentação. Como que eu uso esse momento para me aproximar de Deus no sentido de ajudar a si e ajudar o tentador? Então, cara, e aí a galera que tá aí, se tiver algo a mais para completar, mas é assim. Primeiramente, eu preciso entender que acho que está dentro dessa resposta que eu dei agora também, né? Eu não preciso fazer algo para agradar o outro em si, né?
mas principalmente eu não devo fazer algo para desagradá-lo, ok? Porque se aquilo que eu tenho que fazer a ele é a tentação, é o pecado, eu preciso expor isso para ele, cara. Eu preciso testemunhar isso. Sabe, esse lance do menino, rodou aí esse filme, né? Inclusive foi o Jonas que me mandou. O motoboy sendo humilhado por alguém aí, por um cara, um grandão tal, né? Ah, e o menino, cara, testemunhou a fé dele, né? Virou e falou assim: olha, meu nome está na Bíblia. Ele falou: o meu também, meu nome é Mateus. E daí ele falou: olha, ele falou lá a religião dele, eu não preciso disso para para ganhar alguma coisa, né? Para ser respeitado por você, para ser respeitado pelos outros, eu não preciso humilhar o outro, pelo contrário, né? E daí ele deu até uma entrevista para o Luciano Huck, e daí ele falou disso novamente, né? No vídeo que está rodando aí na internet, não tem toda a fala dele, mas daí ele fala lá para o Luciano Huck, fala e deixa claro isso: olha, dentro da minha fé, eu não preciso disso, eu não preciso dos bens materiais, eu não preciso me satisfazer dessa forma, humilhando as pessoas. Eu preciso me entregar, servir o próximo, amar o próximo. E é exatamente isso. Nós precisamos, diante desse cenário onde eu estou te tentando, você testemunhar exatamente dessa forma: olha, eu não consigo me render a isso, pensar nisso, fazer isso que você está propondo, justamente porque em Cristo Jesus eu não preciso disso, cara. Não é? É difícil? É uma fórmula mágica? Não. Quer dizer que todas as vezes você vai conseguir expor assim e não cair na tentação? Não. Mas daí a gente precisa lembrar que nosso Deus nos ama e que, mesmo caindo em tentação, Ele estende a mão para que a nossa história continue, nós não percamos nada, mas, óbvio, teremos consequência do nosso erro, mas estaremos buscando corrigir e não cair mais nisso, né? Nessa tentação, nesse erro. Com certeza precisamos entender nossa responsabilidade diante da salvação. Perfeito. É isso mesmo, Jonas. Essa responsabilidade também nos cabe testemunhar. Assim como a voz de Deus testemunha a nós que somos filhos amados, nós precisamos testemunhar que somos filhos amados e que amamos a Deus e não precisamos dos subterfúgios do outro ou do mal para nos satisfazer. Olha só, ficou bonita essa fala, hein? Pelo amor de Deus. Quem mais aí? Eu não sei se eu consegui chegar nos finalmente que todo mundo aí tinha do texto, das perguntas, se eu respondi todas. Por favor, manda aqui a sua interação se você quer falar um pouquinho mais, se você quer que eu fale algo mais. E se eu não souber, vou pedir ajuda aí a vocês também. Também não me muito. Isso é um erro, né? Muita gente acaba condicionando o que eu estou fazendo com a minha salvação, né? Tipo assim, pequei. Então, já que eu pequei, agora eu sou o pecado e eu perdi a minha salvação, ou eu não sou, não pertenço mais aos filhos amados de Deus porque eu pequei. Não. O texto está dizendo exatamente o contrário. Que mesmo pecando, porque nós ainda somos filhos amados de Deus Pai, né? O Giovanni mandou aqui: o amor de Deus é suficiente para nos ajudar a superar as tentações. Perfeito. E daí a gente precisa deixar também claro aqui, né, Giovanni, que isso não nos faz super-homens. Que sim, se cairmos, nosso Deus nos ama de tal forma que, se cairmos, Ele continua nos amando.
E a condição de não cairmos, nossa, resistir bravamente, não nos faz mais amados. Não nos faz mais amados. Nós não somos menos amados por Deus porque não caímos na tentação. Pelo contrário, pelo contrário. Deus continua nos amando da mesma maneira. Seu filho morreu por todos nós a tempo, né? Dentro da linha da eternidade aí. Então, não nos faz super homens, super crentes, mas nos faz entendedores de que somos limitados, dependentes do amor, da atitude de Cristo Jesus na cruz. E para lá, para cá, para vocês verem que eu estou de braço aberto. de Cristo Jesus por mim e por você. E isso é uma parada muito legal do Evangelho, da graça do Evangelho, né? Porque eu não sou o pecado que eu cometo ou que eu cometi, né? Uma vez arrependido e pertencendo aos filhos amados, né? De Deus, o que eu sou. E é aí que a gente precisa basear o nosso caráter, a nossa identidade. Somos filhos amados de Deus, comprados por um preço enorme, que foi Deus se fazer homem, morrer e reaver a vida por mim e por você. Né? É isso. Que mais, galera? Se a gente não tem mais aí questões a dividir, manda um joinha aí para eu ver como é que foi aí a reação de vocês, para a gente poder encerrar. Se você deseja que eu ore por você também, eu pode pôr aqui a mãozinha que eu vou orar pela sua vida, se você tiver pedidos de oração. E antes de orar para a gente fechar, eu quero fazer uma palavra aqui. Eu quarta-feira fiz uma live pela comunidade a qual eu pertenço, ao ajuntamento, e quero fazer aqui um adendo. E tu está na fase amarela. Então, 30% da capacidade dos templos dos templos e das academias e de alguns outros comércios aí vão ser liberados e tal. Mas deixa eu colocar uma coisa para você. Falei isso já para alguns amigos, tenho amigo aqui, pastor também, que pode me refutar com toda delicadeza, por favor, mas podem fazer. Cara, essa história de que igreja, culto, é uma atividade essencial, irmãos, amigos, colegas, com todo amor e carinho, essencial é o amor da comunidade e o pastoreio. Se tem algo essencial, é pastor pastorear, presbítero pastorear, comunidade na mutualidade se pastorear. Isso é essencial. Beleza? Reunião de culto, Deus não vai ficar mais bravo ou menos bravo porque não aconteceu. Faz 6 meses que não está acontecendo e ele continua sendo Deus. Ok? Deixar bem claro isso. Biblicamente, quero ver alguém rebater isso. Porque se há um culto verdadeiro a ser feito, está aqui. E nós estamos em um momento de uma era tão sensacional, porque há 100 anos atrás, na outra pandemia aí, da gripe espanhola e tal, não rolou de maneira alguma isso que está acontecendo aqui. Né? Encontros virtuais. Para a gente falar do que é essencial, que é a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, a espiritualidade. Essencial é o pastoreio, é o cuidado, a mutualidade. Não é o culto, não é a aglomeração, não é essencial isso, gente. Por favor. Óbvio que para a vida comunitária é importante acontecer,
mas Deus nos deu os recursos para que isso aconteça hoje de uma maneira que todo mundo está tendo, entre aspas, o seu coração aí acalentado pela palavra, por poder ver pastor, amigos, Zoom, né, Google Meet, etc. Então, os padres, pastores, etc., aí das religiões também, vamos falar aí até mesmo da galera aí das outras religiões, né? Cara, não é essencial isso, pelo amor de Deus. Essencial é cuidar um do outro. Então cuide da sua comunidade, ligue um pro outro, né? Manda um WhatsApp, manda tanta porcaria no WhatsApp, manda um áudio perguntando como o irmão, como o seu amigo tá. É muito melhor do que dizer que agora, dia 8 hoje, a partir de agora nós vamos ter culto, cara. Pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar um do outro, vamos continuar cuidando um do outro. Culto, meu. Minha opinião, né? Eu falei isso aqui. Tem que acontecer a hora que estiver dentro da normalidade. Dentro da normalidade, né? Imagine vocês, 30% de uma comunidade. Ai, a minha tem lá 250 pessoas, ok? São 75 pessoas que eu posso ter dentro da nave, não é isso? 75. Aí eu faço. Nós já tínhamos 2 cultos, então nós vamos fazer 4 agora. Cultos mais curtos, diferentes, mas. Cara, vamos contemplar todo mundo em 2 horas pela manhã, sei lá o quê. Cara, você vai continuar levando gente para o espaço, não é só aglomeração, é o tempo de higienização, é quem estará lá exposto. Por favor, vamos pensar aí, né? Vamos pensar. Fechou, gente? Eu não sabia aí do Clebão, viu, Cris? Que pena. Clebão de Botucatu. É amigo do Jonas, lá de Bufete. Então eu quero orar por você. Se você tem aí alguma coisa, algum pedido de oração, por favor, mande aí, tá bom? E pode mandar no direct que a gente depois entra em contato. Faço questão de fazer o que eu tô dizendo que tem que ser feito. Vamos orar então, galera. Foi muito bom estar com vocês aqui, viu? Foi muito legal o nosso papo hoje. Continuem. Tô postando agora no Insta. Pode fazer como o Jonas fez, mandar as suas perguntas, sua interação lá, que nos ajuda pra caramba. Valeu? Boa leitura. Fica com as dicas do livro e com a da Bíblia e a oração. Falou? Deixa eu orar por você pra gente encerrar. Deus, muito obrigado por esse dia. Peço que as tuas mãos poderosas estejam sobre cada um dos meus amigos, dos meus irmãos aqui. Que o Senhor continue os chamando para esse encontro transformador, mudando a nossa história, nos revelando através da Bíblia. E que a gente realmente, ó Deus, graças à tua palavra, nós temos esse entendimento, graças à presença do teu Santo Espírito. Nós não somos super-homens porque temos entendido o chamado de Cristo na nossa história, na nossa vida. Pelo contrário, nós entendemos que somos limitados e é por causa desse chamado que nós somos salvos. Então, muito obrigado, Jesus, por nos amar, mesmo sendo imperfeitos como somos. E dessa maneira, Deus, por favor, fortalece o nosso coração para que não venhamos cair em tentação, a levar outras pessoas também ao erro, ao pecado. Nos ajuda, Deus, fortalece a nossa fé, o nosso coração no Senhor, o nosso entendimento do teu amor, para que nós possamos fugir e resistir ao pecado, Pai. Fica conosco nesse dia, fica conosco nessa semana, abençoa aí amanhã o Dia dos Pais, os pais que estão aqui ouvindo, os pais de cada um dos que aqui estão. Cuida desses também, ó Deus. Peço de uma maneira especial que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, fica conosco e continua a nos livrar de qualquer problema, ó Deus, de saúde também. Continua protegendo-nos e que em nome de Jesus, o mais rápido possível, Deus, a cura esteja aí e nós possamos voltar à normalidade.
É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Opa, tia Loide, ficou a oração aí. Um grande beijo. Gente, até semana que vem, 17 horas, mudando a história. Deus te ama, hein? Do jeito que você é aí. E, óbvio, convencendo você que precisamos, dentro da nossa responsabilidade, fugir e resistir ao mal e à tentação. Beijão!